Eu sou a Albilene. E eu sou o Wesley. E esse é o Parceiros Parceiros Cast. Cast. E a seguir você vai descobrir o que fez o Wesley dizer isso. A única coisa que eu quero que você saiba é que eu sempre quis gostar de 15 anos de princesa, só isso. E o que fez a Albilene dizer isso. Meu Senhor Jesus, o que é que eu faço? Esses meninos vão se matar aqui dentro. Olá! Olá! Olá, parceiros! Como vocês estão? Sejam bem-vindos para o último episódio da primeira temporada do Parceiros Cast. Season finale, viu? Season finale. E antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer a todo mundo, né, que esteve conosco até aqui. E também já adiantar o agradecimento ao nosso convidado especial, que vocês vão ouvir daqui a pouco. E assim, vamos logo avisar, esse é o último episódio da primeira temporada. A gente merece um recesso, eu e a Albilene, porque assim, o processo de gravação e edição e compartilhamento do episódio toda semana, ele é bem exaustivo pra gente, né? Então a gente agradece muito a todos vocês que realmente acompanham e dão esse valor, porque vocês sabem que a gente faz isso no momento a troco de R$ 0, né? Então só o amor de vocês é o que nos ajuda a seguir em frente. É o que tá pagando, sabe? Queria muito que em breve realmente viesse dinheiro no meio pra pagar minha terapia, sabe? Uma coisa assim. É. Não que o amor de vocês não valha muito, né? Mas assim, também é bom, né? Um dinheirinho assim de verdade. De vez em quando. A gente tá entrando nesse recesso, mas não quer dizer que a gente realmente parou ou desistiu do projeto. A gente tem planos já pra segunda temporada, né? A gente já tem, na verdade, vários planos pra segunda temporada. Muita coisa a gente acha, pelo menos, que é boa. Tá vindo aí. A gente vai precisar do apoio de vocês pra continuar. Vem aí, coisas novas, coisas diferentes, né? Por favor, continuem apoiando a gente. E uma maneira de apoiar é vai lá, escuta os episódios antigos, compartilhe com os amigos de vocês nesse período que a gente vai estar um pouco parado. Eu acredito que de vez em quando a gente vai colocar uma coisa ou outra lá no Instagram, então segue a gente. Vamos sim. Não quer dizer que a gente vai estar parado, a gente só vai parar de gravar os episódios por um tempinho. E continue comentando também, se possível, porque assim, a gente pede pra vocês comentarem não só pelo engajamento, mas também porque a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer sobre o que a gente comentou, né? O que a gente falou no episódio. E assim como nós ouvimos, entre aspas, né? O que Alex disse desde o primeiro episódio, né? Que ele está conosco, comentando, dando feedback. E não foi diferente no último episódio. E assim, eu acho interessante que no último episódio, que nós falamos sobre rolês aleatórios, ele deu a informação que eu queria que fosse verdade. mas não é, infelizmente. Mas eu espero que ele fale pela boca de um anjo, que ele tenha digitado pelos dedos de um anjo e que isso se torne realidade muito em breve. Porque ele falou isso aqui, ó. Os rolês de Albilene são de luxo, minha gente. Só Orlando, Califórnia, que eu nunca fui, né? Eu quero muito, se Deus permitir. E Canadá, Canadá eu já fui, né? Com muito sofrimento, sem nada de luxo, né? Porque quem vê close não vê corre. Mas ele disse que eu estava certa. Aqui em Garanhuns não tem nada de emocionante, infelizmente. Amo Garanhuns, tá? Mas assim, estamos precisando de um pouco de mais de emoção, né? Não agora, né? Porque ainda estamos numa pandemia, né? Sempre bom lembrar. Mas quando tudo tiver voltado ao normal, é bom que Garanhuns tente, né? Investir mais nisso, um pouco de mais emoção para o jovem Garanhuns. E assim, tem festival de inverno e tal, né? Sim. Mas assim, é algo, se soma, tudo que não tem no ano se soma ali, né? Pronto, e acabou. Enfim, Pois é. também temos o comentário de Albilane Araújo Silva, seria a irmã, a parecer irmã de Albilene. Sim. É o seguinte, a risada de Wesley é a melhor, né? Eu, às vezes, é porque eu tenho problemas de respiração, gente, por isso a risada do... Não romantizem isso. E ela disse, também já fiz um tour por lanchonetes com Sara, foi de Azevedo para Kitnet, de lá fomos para o espetinho da faculdade, não sei como aguentamos comer tanto,
E também não sei que loucura foi essa até hoje, porque nada disso foi planejado. E assim, esse é o tipo de rolê, gente, que eu amo. É você sair pra comer. E comer em vários lugares. Sabe? Porque assim, eu tenho eu não sei se diz assim, que eu tenho ou se eu sou uma forrageira, mas assim, que eu como muito, eu como, gente. Eu tento. Tô tentando agora dar uma equilibrada com o exercício, porque eu parado só em casa, né? O buchinho está aparecendo. Então, né, vamos. E às vezes a voz do bucho fala mais alto, né? A gente tem que saber controlar A isso. voz do bucho foi ótima. E é isso, né, gente? Vamos para o nosso episódio de hoje. Vamos embora! Então, pessoal, vamos agora ao tema do episódio de hoje. E para falar sobre o nosso tema, que vocês já viram aí embaixo, nós temos o convidado mais que especial. Ablene, você quer apresentar ele? Com certeza. Então, como nós vamos falar sobre vida de professor, né? Nada mais justo do que fazer uma apresentação desse nosso colega de uma forma que mostre o quão maravilhoso é ele enquanto profissional. Enquanto pessoa a gente já sabe, né? Mas enquanto profissional também, vocês vão saber junto com a gente. Então, o William Duarte, que é o nosso convidado, ele é mestre em literatura. A gente vai apresentar aqui o resumo do Lattes, tá? Ele é mestre em literatura comparada pela Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA. O que mais, Wesley? Ele é graduado em letras com habilitação em português. Peraí, gente. Com habilitações em português, inglês e suas respectivas literaturas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Professor eletivo do estado de Alagoas. Ele foi um aluno laureado do curso de licenciatura em letras em 2000. Desculpa, né? Um beijo pra minha fã. Pois é, inclusive eu fiquei em segundo lugar e ele não estava nem lá para receber a Não. Laura. Podiam ter Não passado pra estava. mim, mas eu não guardo mágoas, graças a Deus. Eu esnobei essa premiação. Não, Pois é. Não dei valor. E eu a lá, ela. assim, Eu sedenta, querendo, podia ter passado pra mim, mas não. Mas tudo bem, a Meu gente não guarda Deus. mágoas. É o segundo lugar, fica aí, né? Desculpa. Pois é, eu já tô acostumada com o segundo É. lugar. Minha vida inteira foi assim. Ai, como é difícil ser aclamado. É. E por fim, ele também ganhou o prêmio de melhor trabalho na modalidade pôster do primeiro seminário de didática do ensino de língua portuguesa lá na UFRPE-UFG. Esse é o nosso ilustríssimo convidado. Não sei porque hoje tá chorando de rir. Nosso ilustríssimo convidado, o William Duarte. Seja bem-vindo! Olá, parceiros. Que felicidade estar aqui com vocês hoje, não é? E ainda mais depois de uma apresentação dessa, porque eu estou aqui emocionado. Lágrimas saem dos meus olhos nesse momento. De tanta emoção. Na verdade, William, a gente te chamou. Esse tema é uma mentira. A gente veio aqui para gravar o seu arquivo confidencial. Meu Deus! Meu Deus, tô emocionado agora. Eu sabia, eu imaginava. Domênico Eu vai entrar precisava- agora, pode voltar. Eu vou entrar Domênico, meu gato, pra quem não sabe. Você não conhece, né? Tem alguma coisa a mais que você queira acrescentar, William, no seu currículo lá? Não, quero agradecer por o convite, é muito feliz de estar aqui. Que bom que vocês fizeram isso, porque desde o episódio 1 eu estou aguardando o convite, e se ele não viesse, ia rolar boicote, ia rolar cancelamento, tudo isso. Então, que bom que esse convite aconteceu. E graças a Deus que a gente pensou nisso, né? Mas como eu já tinha dito, a gente já tinha pensado em chamar você desde o primeiro episódio, porque você é um dos parceiros mais ativos, então nada mais justo, né, do que você fazer uma participação com a gente aqui, né? Pois é, muito obrigado pelo convite. Espero entregar tudo que vocês merecem. Tem que servir. Com certeza. Tem que servir. Vai servir Exato. sim, não tenho dúvidas. Então depois dessa rasgação de roupa... Gente. Seguimos o podcast pelado agora, porque esse é o conceito agora de novo. Então, né? Depois dessa rasgação de seda. Wesley, por favor, continue. Não tenho condições mais. Tchau, gente. Então, como a gente vai fazer? Peraí, gente. Não vai dar, vai ter que cancelar.
Ai, pera. Calma, gente. Então, os três têm experiência como professor. A Albelene já formada, atualmente mestranda, falei mesmo. O William também atuando aí, enfim, como a gente já falou, em vários âmbitos do ensino. E lá vai eu também aqui graduando. Né? Então a gente está em 3 etapas diferentes. Então vai ser uma discussão, acho que interessante. Então, para começar, a gente tem que entender como tudo começou, que é como chegamos a esse ponto. Como é que a docência nos escolheu ou nós escolhemos a docência? Alguém gostaria de começar? Como chegamos aqui, né? Com muito choro e ranger de dentes. Certamente. Isso é um fato. Mas é aquela coisa. O engraçado de estar aqui hoje é porque quando eu terminei o ensino médio, no auge dos meus 16 anos, eu não tinha ideia do que eu queria fazer, de fato, para que ia prestar vestibular, o Enem, ou etc., o que escolher. Mas eu tinha uma certeza que é que eu não queria de jeito nenhum ser professor. Essa era a certeza que eu tinha naquela época, né? E vejam onde estamos hoje. Eu olho para aquele William de 16 anos e dou risada dele. Pra não chorar, né, na verdade. Mas eu não queria de jeito nenhum ser professor, isso era uma coisa que era certa. Então, como eu não sabia o que queria fazer e não podia me mudar para outra cidade para cursar, fazer uma faculdade, porque eu não tinha condições financeiras, eu tinha que escolher o que tinha ali em Garanhuns. Então, eu acabei indo para engenharia de alimentos. Por quê? Não sei, não tem um motivo muito específico, não. A minha paquera, o meu affair do cursinho pré-vestibular, queria porque queria fazer engenharia de alimentos. Eu disse, eu vou fazer também. Eu vou Achei fazer um bom também. critério. É um ótimo critério, é Não, válido. E pior que era uma menina, então eu tava me enganando naquela época duplamente, né? Duplamente. Um achando que era engenharia de alimentos e outro achando que eu ia pegar a menina. Então vamos pensar daí, né? Mas como eu sou uma pessoa muito versátil, né? Eu também fiz o vestibular para medicina na época. Por qual motivo? Por qual motivo? Porque eu gostava de Grey's Anatomy. Isso, eu gostava de Grey's Anatomy. E eu disse, eu vou fazer o vestibular de medicina. Acabei não passando, né, em medicina, passei em engenharia de alimentos, comecei a cursar o curso e percebi que não era para mim de jeito nenhum. Eu passei 2 anos ainda em engenharia de alimentos. E aí, nesses 2 anos, eu comecei a gostar muito de inglês, por causa das séries que eu assistia, e comecei a gostar muito de ler, que eram coisas que eu não gostava tanto no ensino médio. Aí vi a oportunidade de fazer letras, acabei entrando no curso de letras, gostei muito do curso, e hoje estou aí nessa profissão que eu ao mesmo tempo amo e odeio às vezes, né? Mas acho que faz parte. Com certeza. Eu acho que a gente passa muito tempo odiando e em alguns momentos a gente ama. Não sei se é É, com todo mundo, comigo pelo menos. mas Tem assim, sido assim. uma coisa que eu vejo positiva, pelo menos, eu acho que é porque a parte que eu odeio não é necessariamente relacionado ao ser professor, é muito mais com toda a burocracia e a Sim, pressão e a falta de valorização que a gente tem na profissão. com certeza. Verdade, falou tudo. Pro povo não interpretar a gente errado também, né? Realmente, tem muita burocracia e a desvalorização, eu acho que, não sei, é É o que o peso pesa maior, muito. né? Diga aí você, Wesley, como foi que você chegou nessa vida? Então, de certa forma, o início foi bem semelhante a de William. No começo eu não tinha ideia. Mentira! Desde pequeno eu sempre quis trabalhar com essa parte de criação. Tipo, eu sempre imaginei como escritor, ou então como diretor de cinema, alguma coisa assim. No âmbito em que eu tivesse que criar algum tipo de arte. Aí, quando chegou a época, a maioria das universidades que tinham esse tipo de curso eram fora da cidade. Aí eu pensei, então vou prestar biologia na UPE. Eu realmente fiz o vestibular para biologia na UPE. Não passei, obrigado, senhor. E aí fiz, e pelo Enem passei para letras na Rodotes. Aí era aqui perto, mas eu disse, vou fazer, pelo menos ter inglês. Né, que inglês na verdade, outros idiomas sempre foi uma coisa que foram coisas que me são. Eu gosto muito de aprender outros idiomas, de estudar esse tipo de coisa assim por conta própria. Mas vou fazer, vou lá tentar, né? Aí assim, entrei e até hoje estou, né? Porque já faz anos que estou fazendo isso. Para o pessoal entender, olha, eu não sou o tipo de aluno, nunca reprovei, tá? Exceto em literatura, que eu quase realmente, no primeiro período, quase me deixou ali, mas eu passei assim, super raspando, acho que pelo. Mas foi. Fora isso, notas muito boas, principalmente agora recentemente, tá bem alta, que eu tô me dedicando. Só que assim, aconteceram alguns percalços no meio do caminho que me fizeram demorar, né?
Por exemplo, eu ter desistido do curso, apagado tudo, apaguei meu Lattes, inclusive. Aí, depois eu disse, vou voltar. Vou voltar e vou terminar para provar para mim que eu consigo fazer as coisas sim. Aí É eu isso aí. Você pode. Determinado. Aí, agora que eu tô quase me formando, eu me sinto feliz, porque eu tenho a certeza de que isso não é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Porque Ele precisa se formar pra saber, né? Ele tem que ir até o fim Isso é pra ter mas muito essa eu certeza. vou. É minha meta, porque eu toda vez deixo as coisas pela metade. E essa eu vou terminar, só para dizer assim, terminei. Mas eu vou. Enfim, que meu orientador não escute esse episódio. Aí ele vai escutar só esse, exatamente esse. Mas se ele Pois tivesse é, fazendo o personagem É aqui que ele verdade. tá fazendo. é É o Edson verdade. que você tem que criar, né, pra É, poder exatamente. fazer esse E, podcast. então foi como eu cheguei a esse ponto. E você, Albelino? Esse ponto é ótimo. Então, eu no ensino médio achava que queria ser psicóloga, né? Mas aí eu prestei o vestibular na UPE para psicologia também. Graças a Deus não passei, porque eu estaria louca hoje se eu tivesse feito esse curso. Nada contra, obviamente, mas eu sei que eu estaria louca, porque eu não daria conta. Inclusive, admiro muito quem dá conta desse curso. E aí, também pelo Enem, escolhi letras na rural, porque era o que eu mais me identificava, o que mais chegava próximo da minha capacidade cognitiva. E aí passei. E assim, quando eu entrei, realmente também amei o curso. É difícil você não gostar do curso, né? Porque a gente tem professores muito bons, realmente a grade é muito interessante. E para quem já tem esse apego a linguagens, também já é meio caminho andado, né? Então eu sempre gostei Uhum. também de português, de inglês, desde pequena, mesmo sem saber. E aí entrei, né? Gostei, e aí as coisas foram aparecendo. Foi que assim, eu fui meio que levada pela correnteza e fui ficando. E aí chegamos aqui. Estou no mestrado agora e também já tive algumas experiências enquanto professora, bem diferentes, né? Entre si. E a gente vai ver, né? De acordo com o decorrer do episódio. Mas foi assim que eu cheguei também, bem parecido com vocês. Meio assim, perdida. Mas chegamos aqui, a esse Gente, ponto. Né? a verdade, eu acho. Assim, não sei a nova geração, porque eu não estou acompanhando essa nova geração de pessoas no curso de letras. E assim, pessoal, você que é professor, que está escutando esse episódio, que não é da área de letras, né, de, assim, de língua portuguesa, língua inglesa, tudo bem. Daqui, mais para frente a gente vai acabar falando algumas coisas que vão ser universais, acredito, para toda experiência. Universais não, brasileiras, para toda experiência de professor. Mas, por enquanto, a gente só quer deixar claro, né, nesse âmbito, de onde a gente está se formando, se formou e está quase virando doutor. Eu acho, não sei se vocês concordam, que a maioria dos alunos que entram em letras, sempre que os professores perguntam, e por que vocês estão fazendo letras? Tipo, é porque eu não sei, o que eu não sabia o que eu queria fazer. Aí eu entrei aqui. Ou então, tipo, eu queria fazer medicina, não sei onde, e acabei vindo para É verdade. odontologia. Eu acho que uma coisa que mudou um pouquinho esse cenário foi o programa Ganha o Mundo, eu acho que é no âmbito de Pernambuco, porque muita gente começou a ir para letras porque fez parte do programa e decidiu estudar inglês. É, faz Então, acho que sentido. Sim, isso começou a mudar um pouquinho o cenário nesse momento, mas acontece muito, muito isso. infelizmente, né? Porque é um curso maravilhoso. Para quem Sim. realmente gosta e quer, é ótimo. Aqui em Alagoas, a gente tem um projeto chamado DOT, que é o Docente Orientador de Turma. Então, cada professor é meio que orientador de uma turma do ensino médio. E aí a gente tem que ajudar eles a fazer o projeto de vida, que inclui também ajudar eles a escolher o curso. Aí, quando eu vou perguntar aos meus alunos o que eles querem fazer que vem esse medicina, engenharia, eu fico olhando para eles, minha gente, pelo amor de Deus, vamos fazer um letras em espanhol. Vocês não sabem o que é bom. Vem ficar junto do proletariado aqui do meu lado, por Né? favor. É, Nós precisamos, né? Então, já que a gente entrou nesse âmbito da iniciação, vamos falar sobre nossas primeiras vezes enquanto docentes. William, você lembra sua primeira vez na sala de aula sendo professor real oficial? eu acho que eu lembro. Assim, eu acho que é um pouco assustador essas primeiras vezes para todo mundo, Sim. porque a perspectiva, você tá entrando em uma sala de aula para comandar e um monte de alunos. Até hoje eu acho assustador, primeiros dias de aulas, por exemplo. Uhum. Porque são 40 alunos lhe julgando por uma hora e você meio ali querendo agradar, porque você quer ser simpático, né, com eles. Você quer que eles gostem de você. E aí é muita pressão. Mas na primeira vez, isso é multiplicado porque é tudo muito novo. Você não sabe direito o que você está fazendo.
Eu acho que uma coisa que me ajudou bastante foi que minha primeira vez foi com crianças. Então, eu fui dar aula para crianças, que foi também a única experiência que eu tive com esse público mais jovem. Mas eu acho que isso ajudou, porque não tem aquela pressão toda, porque quando você vai ver aquele monte de adolescente, alguns maiores do dobro do seu tamanho, você fica ali, meio que apavorado. Então ajudou muito. E eu acho que a diretora da escola me assustou mais que os alunos quando eu cheguei. Porque eu cheguei, estava na hora do intervalo na escola, fui me apresentar e etc. Aí passou um menino correndo do nosso lado. A diretora pegou o menino, jogou ele na parede. Pare de correr, seu moleque! Aí começou a gritar assim no meu lado e eu fiquei paralisado de medo. Eu digo, meu De Deus, agressão aqui. essa mulher vai me matar. Meu Deus. Mas era uma escola particular ou pública? Não, era escola pública. Foi bem assustador. E nesse começo, depois os alunos a gente vai aprendendo a lidar, mas eu não sei botar moral em aluno, assim, brigar e tudo mais, e ainda mais quando é criança. E se eu gostar do aluno, o aluno for simpático comigo, pronto. Aí acabou. Perdeu-se Nessa tudo. minha primeira experiência tinha um tal de Guilherme, devia ter, sei lá, 7 anos. E Guilherme, ele gostava de mim, ficava conversando comigo o tempo todo. E os alunos da sala ficavam com ciúmes de Guilherme. E aí, Guilherme em cima de uma cadeira, riscando no quadro, os alunos ficavam, meu Deus, mas tio William deixa Guilherme fazer tudo. Aí eu disse, não deixo não, Guilherme saia daí agora. Não deixo. Mas é essa loucura. Então, foi bom justamente porque tá lidando com crianças nesse primeiro momento. Acho que me ajudou a me preparar para muita coisa que veio depois. A minha primeira vez eu não lembro direito. Eu sei que, pelo que eu acho, foi pelo PIBID na universidade. Então, foi o pessoal do ensino médio, todos maiores que eu. Se hoje em dia, quem me conhece, quem já viu minha cara, sabe que eu tenho cara de ser muito mais nova do que eu sou, imagina 7, 8 anos atrás. Eu não era ninguém, eu era uma bebê. E todo mundo parecia muito mais velho que eu. Então tem toda essa questão de você tentar ser simpático, mas também ao mesmo tempo colocar a moral, como o povo fala. E como é que você faz isso parecendo ser da mesma idade ou então até mais nova que eles? Eu acho que tem aquilo, você não pode, foi uma coisa que eu também aprendi com o tempo, bater muito de frente com o aluno, porque você vai gerar ali um clima de, sei lá, de conflito mesmo, que não é bom para a sala de aula e não é bom para a sua relação como professor para com os alunos. De forma alguma. É muito difícil você saber balancear isso. Uhum. É. E tinha outra coisa também que meu tom de voz era muito baixo. E aí, pra conseguir. Imagina aquela turma enorme de 40 alunos, você ali pequenininha na frente deles, pra você conseguir falar alguma coisa com coerência, passar o que você tem que passar e ainda num tom que todo mundo, quem tá lá no fundo, escute direito. Horrível. Hoje em dia, depois do meu último trabalho, que foi com crianças, eu sei que meu tom de voz assim aumentou. Muito! Eu tava até falando com meu namorado. Se você quiser, eu dou um grito, a pessoa lá 2 ruas depois vai conseguir ouvir. Mas também isso é coisa com o tempo, né? Que a gente aprende e vai ajudando nas outras experiências. E tudo que a gente vive também vai agregando, né? Pra gente ir melhorando ou piorando, né? Não sei. Você, Wesley. Minha primeira experiência, eu não sei, eu vou contar essa, porque não foi como professor de português ou inglês. Eu fui como professor substituto De quê? De quê? De quê? de biologia, de ciências. Tudo a ver. De ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio. O que acontece? Uma amiga minha, ela precisou viajar, e aí ela chamou uma professora substituta. Essa professora substituta não pôde, se eu não me engano, ela chamou outra professora substituta. A outra professora substituta acabou acontecendo coisa com ela, minha amiga teve que me chamar. Então era o substituto da substituta da substituta da professora. Então, assim, em termos de hierarquia, eu estava assim, lá embaixo, assim, no pré-sal da pirâmide. Eu fico pensando, será que isso foi karma pela maneira que eu tratei os outros professores do instituto? Talvez. Enfim, aí o que é que eu tinha que fazer? Eu não tinha só que observar os alunos, eu tive que dar aula. Veja só como era. Eu tive que dar aula. E eu tive assim, que é porque era revisão para a prova. E não tinha outra pessoa que fizesse. Eu tinha acabado de completar 18 anos, basicamente. Eu parecia um moleque de 15 anos. Ou menos. Então todo mundo parecia ter a minha idade, ou mais da minha idade. Na sala, aí ficava olhando a hora, né? Esperando lá sentadinho, aí todo mundo, cadê o professor? E eu caladinho. Aí eu ia lá, fechava a porta. Então, pessoal, sou o professor Wesley. Diz, o quê? Aí, tranquilo, né? Nas turmas, eu tive a experiência também de ensinar
nessa situação. Para algumas pessoas que estudaram comigo no ensino fundamental, e para mim isso foi super esquisito. Nossa, deve ser mesmo. Super esquisito. Para mim, dava uma bugada na minha cabeça. Mas o pior é que eu tava lá os 3 horários. Então, quando foi no horário da noite, todo mundo era muito mais velho do que eu. E eu, lembrando, parecia ter 15 anos. Uma turma específica que, quando me viu, se juntaram, aí criaram um estado. Professor, olha, a gente não vai fazer a prova hoje, porque a professora não deu a revisão e não sei o que, não sei o que. 40 alunos dizendo isso. Aí chamei a diretora, ela disse, então se não apresentou, vocês estão liberados, não tem o que fazer, foram embora. Aí um aluno ficou e disse, professor, é mentira. Foi dado sim a revisão, olha aqui, aí mostrou. Aí foi, belezinha, cheguei na diretora e disse, olha, tá aqui a prova, eles enganaram, a gente liberou, mas tá aqui a prova. O que é que eu vou fazer? Vai ficar todo mundo com zero, menos esse menino que vai fazer a prova. Aí ela disse, bom, então faça assim. Foi isso que aconteceu. Meu Deus. Que vingativo mesmo. Não é? Não, eu ficava pensando, se você tiver que voltar lá depois, como é que você vai lidar com essa sala Eu inteira? sabia que eu não tinha que voltar. Por isso que eu fiz isso. Aí eu peguei, entreguei, preenchi as cadernetas e olha, vral, fui-me embora. Meu Deus, deve ter sido tão odiado por todos. Nada. Cuidado não. Se alguém tiver marcado sua cara. O pior é que eu me considero como um bom professor. Eu sou o tipo de professor que, se acontece alguma situação e aí eu tenho que reclamar, fica todo aquele clima, mas enquanto eu tô falando, eu tô me segurando para não rir. Uma situação muito engraçada. Eu tendo que estar tipo, olha, vocês estão fazendo isso errado, gente. Não pode fazer esse tipo de coisa, não sei o quê. Toda vez que eu termino, eu me viro de costa para poder segurar o riso. Toda vez. Eu entendo. O problema é que às vezes eu não consigo segurar o riso quando eu vou dar bronca, porque nem eu me levo a sério. É uma coisa tão assim que nem eu me levo a sério. E o pior, eu sou péssimo com nomes. Então, eu sei lá, eu tô dando a aula, aquela mesma turma há 3 anos e não sei o nome de ninguém. Aí eu vou reclamar com a pessoa. Como é o nome daquele menino, gente? Pronto. Já acabou toda a moral, porque você não sabe nem o nome da criatura. Então, gente, eu tenho um áudio também de uma amiga minha, professora Valéria. Professora Valéria, se você estiver escutando, um beijo no seu coração. Amo demais essa mulher, assim, profissional incrível. E não teve um dia conversando com ela que não foi assim um momento bom, feliz e que eu ri demais. Então, vamos escutar o áudio dela, que tá bom demais. Vocês estão prontos? Vamos sim, preparado. Ansiosa. Eu sou professora há 16 anos e já rolaram muitas histórias nessa minha vida de tia. Como eu sempre fui muito baixinha e miudinha, as pessoas sempre me acham mais jovem do que eu realmente sou. Uma vez eu precisei ir ao hospital e eu fui deixada na ala infantil porque a enfermeira me olhou e chegou à conclusão que eu tinha 11 anos. Na verdade, eu já tinha 18. Então, isso já rendeu muitas situações hilárias, assim. Eu já fui barrada no cinema, bar, casa de show. Já tive que mostrar minha identidade para pessoas que eram uns 10 anos mais jovens que eu. Aí, na vida profissional, não foi muito diferente, né? Isso porque ninguém acreditava que eu era professora. Geralmente era assim. Abriam a porta, me vinham na frente do quadro, aí olhavam para mim e imediatamente olhavam em direção aos alunos, né? Para soltar a pergunta. Quem é a professora? Eu respondia, aí me olhavam de cima a baixo e olhavam de novo para os alunos. Eu acho que, sei lá, na esperança de encontrar a professora ali sentada no meio dos alunos e aí que finalmente ela mandasse a aluna insolente que estava dizendo que era a professora sentar e acabar com aquela palhaçada. Bom, o caso que eu vou contar é o seguinte. Eu tinha passado no concurso do estado fazia pouco tempo e eu praticamente não conhecia ninguém. Conhecia assim um ou outro que tinha visto na faculdade, mas eu não conhecia o pessoal da área que trabalhava na mesma área que eu, né? E também era do estado. Eu trabalhava numa pequena escola no subúrbio de Recife. E aí um dia a diretora me indicou para fazer um curso de formação continuada e lá fui eu, né? Aí larguei, almocei, fui para o centro da cidade. O curso aconteceria numa escola lá no centro. Aí cheguei cedo, fui dar um rolê na escola para conhecer, né? Era uma escola grande e tal. Aí perto da hora do início do curso eu subi e já havia algumas pessoas na sala. Aí dei boa tarde e sentei. Claro que alguém olhou para mim e disse: "Aqui é formação para professores." Bom, eu falei que estava ali para isso e que era professora também, né? O povo se olha, tá, ok, beleza.
E aí, pouco tempo depois, chegou a formadora, super simpática. Aí ela organizou as coisas no birô e a gente já estava ela arrumou a sala e pediu que a gente começasse se apresentando. Quando chegou a minha vez, ela olhou para mim e disse: "E você, mocinha, veio acompanhar sua mãe?" Bom, quem já sabia que eu era professora começou a rir. E eu tentei não rir. Até segurei. Mas assim, por dentro eu estava deitando e rolando de tanto rir. Quando eu disse que também era professora, ela colocou a mão na boca, morta. Ela ficou chocada, assim, ela congelou na minha frente. E pediu milhões de desculpas. Aí ela ficava olhando para mim. Minha gente, como pode? Sei lá, eu fiquei me sentindo um ET, um Pokémon Shine, assim, que apareceu na frente dela. E ela, e você tem idade para estar aqui? Bom, aí eu expliquei a situação, né? Eu era superdotada e tinha entrado na faculdade com 11 anos. Ah, porque também tem isso, né, gente? Eu não tenho 15 anos, mas não venha perguntar a minha idade, tá? Obrigada. Que show de coesão, de aclamação. Maravilhosa, A bichinha. maravilhosa. Porque todo mundo aqui passou por uma coisa semelhante de não ser reconhecido enquanto professor. Porque já Sim. aconteceu comigo recentemente, porque eu ia entrar na escola, o porteiro não queria abrir a porta para mim, porque segundo ele eu estava atrasado. Aí eu digo, mas meu senhor, eu sou professor. Aí, desculpa, não sei o quê, mas acontece também comigo. Sim. Eu dizendo sim como se eu estivesse lá. O pior é que ela foi minha supervisora num estágio que eu fiz. E aí, quando falaram, a professora Valéria, ela tá chegando já já, você vai conhecer. E aí falaram muito bem dela. E aí eu montei toda uma imagem, né, na minha cabeça. Aí quando ela entrou, eu jurava que quando ela entrou na sala, era uma aluna que tava indo pra pegar algum material. Aí quando ela falou, você é o Wesley estagiário? Eu sou a professora Valéria. Eu disse, gente do céu. Como assim? Olha, melhor pessoa para se conversar, professora Valéria. Um beijo de verdade, olha, lhe amo de paixão. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, né? Detalhe que eu sou assim, um palmo maior que ela, mas enfim. Um palmo. Mas, né? Mas que bom que ela se mantém assim, jovial, mesmo que ela não queira dizer qual é a idade dela. Ainda agora, ela se mantém muito jovem e o povo ainda acha que ela é estudante. Então, tem que usar Pois isso é. ao favor dela, né? Então, embora isso seja meu medo também, porque na minha cabeça, eu fico pensando, não, ano que vem, se eu tiver em tal escola, em tal emprego, eu vou estar parecendo uma adulta tal qual eu sou, mas nunca estou. É sempre a mesma coisa, eu sempre sou com estudantes, ou nunca acho que eu sou professora. Eu sigo com isso já Eu há muito tempo. admito que nesse caso eu também não me ajudo, né? Porque eu vou trabalhar com All-Star amarelo em camisa do Pokémon. Então, né, acho que É isso, não passa a credibilidade profissional que os outros esperam, talvez. justamente, eu toda também. Eu vou de tênis, com camiseta. Se eu fosse com salto, com uma blusa social, talvez mudasse, né? Mas não é quem eu sou, né? Até hoje, né? Talvez amanhã seja. Mas é isso, né? Já falamos tanto, pronto, já está estabelecido nossa experiência aí, primeira vez. Quais foram as situações constrangedoras que vocês, passaram como professores? Com certeza tem de sobra, É né? possível você passar pela carreira de professor sem ter situações constrangedoras? Eu Não, não, eu não acho que tá lá acho. no contrato. Ou então quando É. você assina lá, antes de pegar o diploma, você tem que passar vergonha assim. Deve estar no Eu juramento. fiz essa optativa na faculdade. Foi? Constrangimento 1, eu fiz essa Ah, optativa. Foi não Foi sabia muito que tinha. importante para a minha formação. É essencial, né? A gente tem que saber lidar com isso. Mas eu acho que os momentos mais constrangedores que eu tive na carreira, alguns deles foram resultados da dificuldade em você separar aquilo que é mais pessoal seu e aquilo que você está na sala de aula. Porque como você tem que construir sua persona na sala de aula, né? Você tem que ser o professor. E às vezes é muito difícil porque você se distrai e acaba fugindo do personagem. E algumas vezes eu fugi desse personagem e isso gerou situações que eu meio que tive que lidar com as consequências depois. Por exemplo, fazemos todos parte de uma comunidade de fala, né? E a minha, o meu círculo de amigos é aquela coisa, né? Tem feitiçaria, tem prostituição, mentira e outras coisas mais, né? E aí, em meio a isso, a gente tem modo de se comunicar próprio. E pra gente, por exemplo, mulher é pronome neutro. Qualquer pessoa vai ser mulher.
Então, vai eu, muito tranquilo lá na sala de aula, aí o menino começa a conversar. Eu vou brigar com ele. Ô, mulher, cala tua boca. Peraí, não. Eu pensei que era fulana, desculpa. Mas já aconteceu isso. Mais de uma vez eu fui reclamar com um aluno e virei pra ele, ô mulher, para com isso. Aí Esse aí é uma vem, boa pra ensinar já pronomes neutros. aí vem já gênero, né? Aqui é uma abordagem de gênero, minha gente, quem tá começando aqui. Funcionário que não nos escute, Damares, me Né? perdão. Mas, e o mesmo acontece, por exemplo, com. Não, nunca aconteceu de eu usar essa palavra, mas, por exemplo, quando eu converso com meus amigos, existe o costume, às vezes, de um chamar o outro de viado. E, tipo, nesse caso não tem problema porque a gente é amigo. A gente tem essa intimidade, não é como se uma pessoa que é heterossexual, por exemplo, me chamasse, porque aí sim eu ia achar ofensivo, porque muda completamente o contexto. E não é que eu chamei alguém, algum aluno de viado, mas um dia aconteceu que eu estava escrevendo no quadro e minha letra é complicada. Assim, os alunos muitas vezes têm que me perguntar que palavra é aquela e etc, etc. E, da mesma forma que eu tenho esse costume, os alunos às vezes também têm esse costume. Aí uma aluna se virou pro coleguinha do lado e perguntou: ô viado, que palavra é aquela? Lá vai eu me virando, qual? Quando eu congelei, assim, aí me veio, né? Aí me veio a coisa. Peraí, a aluna me chamou de viado. Aí eu congelei, aí me percebi que não era comigo. Aí eu, aí eu baixei a cabeça, assim, pensei que não era comigo e voltei a escrever só. Voltei a escrever. Mas são coisas que a gente tem que lidar. Então, depois dessa história maravilhosa, dessas duas histórias maravilhosas, eu tava, acho que em um dos primeiros dias de aula numa escola que eu trabalhei. E era aquela mesma situação, os alunos maiores que eu parecendo ser mais nova que eles, etc, etc. E quem me conhece sabe que eu gosto de falar, e vocês estão me vendo aqui, o William e o Wesley, eu falo gesticulando muito, e acho que isso é um mal de professor também. Então, minhas mãos, elas têm vida própria. Então, um belo dia, eu estava lá no meio da aula e fui em um corredor falar alguma coisa com algum aluno. E eu estava em pé, né? Só que um dos alunos tinha saído para ir ao banheiro, beber água, não sei. E aí eu tava lá falando, gesticulando, e esse outro aluno chegou. E ele sentava naquela mesma fileira que eu estava no corredor. Só que eu não vi que ele estava atrás de mim para poder passar. E eu gesticulando, acabei jogando minha mão para trás que bateu no rosto do menino. E eu acabei dando um tapa na cara do coitado dele, professor, não sei o que. Agressão. Assim, agressão nos primeiros dias de aula. Ele até Vitor. Eu pedi desculpa a ele até o final do ano, porque a gente usou isso até o final do ano, né? Ele usou, né, na verdade, como motivo de chantagem, de piada, mentira. Mas foi até o final do ano, né, pedindo desculpa por ter agredido o menino em um dos primeiros dias de aula. Meu Deus. Acontece. É parte da proteção. Quem nunca agrediu um aluno? Pois é, né? Brincando. Faz parte, É brincadeira, faz gente. parte. E você, Wesley? Fica à Então, vontade. as duas aconteceram na mesma escola, que na verdade era uma escola de reforço que eu estava trabalhando. E o primeiro caso que eu vou contar é, sabe, eu tinha acabado de escrever no quadro várias, enfim, um texto para que eles escrevessem as questões, né? Porque a gente ia revisar. E aí eles tinham que copiar. Enquanto eles estavam copiando, eu me encostei ali perto do quadro. E sabe quando você começa a pensar, e aí o olho desfoca e você, tipo, não sabe mais onde você tá? Aquele modo automático, você tá lá dentro da sua cabeça. Eu tava assim um bom tempo esperando eles terminarem. E aí depois eu voltei para a realidade. E aí quando eu percebi, o meu olhar estava focado numa menina, especificamente as pernas da menina. E ela com, sabe aquele short BC? O short curtíssimo. E eu não. Gente, na hora que eu voltei e eu vi isso, eu olhei pra cara dela. Ela tava com a cara de tipo, gente, o que está acontecendo? Então, galera, vamos lá escrever no quadro, terminar o exercício, tudo. Assediando a menina, Wesley. Não. A Polícia Federal vai derrubar esse podcast. Agressão, assédio. Meu Deus. Terminar com chave de ouro, né? A primeira temporada. Ou chave de cadeia, talvez.
E a outra situação, a Bilene tava, que era, então, a dona do estabelecimento, ela sempre falava das meninas para elas não irem com shorts tão curtos, né? Enfim, era inverno, a menina que tava com esse short muito curto veio de moto no frio, que eu pensei assim, gente, não sei, tipo, eu acho que você coloca esse tipo de short e aí você recebe menos 50 de frio. Eu não É a entendo. skin. É a skin. É o poder Aí da eu, skin. Aí a gente tava lá, e aí ela começou a dizer, olha, tá vendo fulano de tal vem com esse short super curto, olha aí como tá aparecendo, tá coisa aparecendo na calcinha dela, e aí a menina se levanta, ô tia, não tá não, e quando ela se levantou, o short dobrou pra cima, toda a calcinha, De oncinha. era E a pessoa vai amigo, manter a postura? Não mantém. Não mantém. eu caí na risada, tem noção, você acabar de dizer, não tá aparecendo, vai aparecer tudo. Eu sei que assim, a menina ficou com muita vergonha. Claro que eu saí, né? Porque, tipo, eu era o professor ali que tava. Todas as outras eram mulheres e tava eu. Aí eu tive que sair pra rir, né? Pra não constranger mais ela. Mas assim, a menina viu que eu ri, porque as gaitadas que eu dou, né? É tipo, né? Volume 3.000. Exatamente. A gaitada. Mas E assim, não tem como se segurar numa situação dessa. pois é. E o pior é que depois que acontece isso, você acha que a dona do estabelecimento desse só tá vendo o que aconteceu? Não, ela tá vendo a notícia aí, fica mostrando as coisas, vai mostrar assim, e assim, contribuindo, né, para Sim. a palhaçada. É, O com ela trauma era dessa Foi, difícil, menina. realmente. É, era maravilhoso. foi, Eu trabalhei lá também, né? Inclusive o Wesley passou o bastão pra mim, né? E realmente. Enfim, mas era maravilhoso trabalhar lá também, porque a gente ria bastante. Porque a própria dona, ela contribuía pra esses momentos constrangedores, né? Muitas vezes. Mas era muito bom. para vocês terem noção, na primeiro dia que eu fui trabalhar lá, porque gente, eu sou uma pessoa muito tranquila a princípio, né? Olha, eu como professor não gosto de estar brigando, eu gosto de conversar. No primeiro dia, assim que acabou, depois ela me contou que ela e o marido conversaram, e o marido disse, olha, eu acho que ele não vai dar conta não, viu? Vamos despedir porque ele é muito, muito bonzinho. Aí ela disse, não, mas vamos tentar. Quando foi na segunda semana, teve um momento que aconteceu em que eu precisei levantar a voz. Foi a primeira vez que eu levantei a voz dela, a voz lá. E aí eu briguei, né? Disse, minha gente, vocês estão achando que aqui é o quê? Que eu tô aqui de palhaço, é? Porque o pessoal realmente tava assim, aí eles ficaram todos calados e tal. E aí eu vi que a dona me olhou, ela disse, pronto, me ferrei. Aí quando acabou, ela me chamou do canto e disse, Wesley, eu estou muito feliz com você, parabéns. Seja mais Que, grosso. que bom que isso aconteceu, realmente, eu vejo que realmente eu fiz uma escolha sábia. Eu pensei, isso é pra ser um troglodita aqui. Mas enfim, te amo, pessoa que me contratou, não vamos citar o nome aqui. E até o final da estadia de Wesley lá, ele era o dono O do queridinho. estabelecimento, quase. É demais. Mas eu acho que todo professor passa por esse momento em que você tem que dar uma bronca e fica todo mundo, os alunos ficam aquilo que não se mexe, você não escuta um barulhinho na sala. Porém, uma vez aconteceu, eu tive que fazer isso, não é? E faz já uns anos, e tinha um determinado meme, que você souber daqui a pouco qual é, que estava em alta. Então, eu não lembro o motivo, mas eu tive que dar uma bronca dessa nos alunos, na sala de aula. E aquilo, silêncio, eu gritando. É a mesma história, porque todo professor tem isso. Você acha que eu sou palhaço, é? Sim. Todo professor vai ter que falar isso em algum momento da vida. Isso Sim. é fato. E aquilo, aí quando eu fechei a boca, aquele silêncio, todo mundo calado, com medo. Aí a menina olha nos meus olhos, vê minha alma e me pergunta: já acabou, Jéssica? Ai. Foram 30 minutos para que eu pudesse me recompor. Porque acabou ali a moral toda que tinha, tudo foi embora. E foi justamente quando esse meme tinha saído. Então acabou toda a minha moral. Eu passei 30 minutos rindo desesperadamente, sem conseguir me controlar. Porque ela merecia um prêmio, aquela menina. Ela ganhou 2 pontos por causa disso. 2 pontos dela, porque ela mereceu. Foi o momento certo.
O timing dela foi muito Merece bom. realmente uma premiação por causa disso, né? Exato. Porque, O uso aí da intertextualidade. sim, justamente. Maravilhosa. Maravilhoso. Todo um processo cognitivo para conseguir ter esse time. Maravilhoso. Então, como nós falamos, nós temos várias situações constrangedoras, né? É o que não falta. Mas eu acho que quase na mesma proporção, se não na mesma proporção, nós também temos situações que levam a um certo desespero, não é? Vocês já passaram por alguma situação desesperadora enquanto professores? Na verdade, eu vou falar sobre as primeiras experiências de estágio, a disciplina de estágio. Enfim, não só de estágio, mas também quando eu fui PIB de ano, né? A gente tem que preparar uma aula, planejar uma aula bonita, né, para ir lá e aplicar com os alunos. E assim, eu não sei vocês, mas nas primeiras vezes eu passava assim, tipo, horas planejando, escrevia lá 3 páginas de planejamento, chegava na sala de aula, tudo que eu planejei deu 5 minutos. E fica 45 minutos sem nada, né? E aí depois o que acontece? Você começa a suar, fica aquelas pizzas embaixo do braço, de tanto suor que você tem, e aí você começa. Então, galera, o que vocês querem para o futuro de vocês? É desesperador. É desesperador. Ah, eu disse, minha gente, agora eu vou inventar aqui. Aí eu comecei a entrar todo nesse esse papo assim mais sério, de, tipo, gente, eu preciso falar com vocês uma coisa muito séria. O que é que vocês imaginam para o futuro de vocês? Né? O que vocês esperam? E eu tava como estagiário de língua inglesa, né? Aí e vocês, assim, querem aprender outro idioma? Aí lá começa por que é importante aprender inglês? Vocês podem ser como eu. Aí eu dar a cartada, né? Como eu. Aí começava a falar em inglês várias coisas para mostrar que eu sei inglês. E que também, primeiro dia de aula, no estágio que a pessoa tem que estar obrigatório, de língua inglesa, eu chegar em sala de aula com esta cara, e aí os alunos olham pra minha cara assim. Eu já chego logo dizendo: Hello, people, how are you? My name is Wesley. Eu faço. Até hoje eu faço a mesma coisa. É maravilhoso. Funciona muito. E aí o pessoal já fica: Oh, nossa, ele realmente fez. E aí eu digo: Gostaram? Já passo pro espanhol. Já começa ali citando Paula Brat, eu sei dela, que é pra eles entenderem que eu não sou brincadeira. Não é bagunça, não. Exatamente. Adorei. Enfim, mas não sei se eu saio um pouco do tema, desculpa. Dentro do tema, aprovadíssimo nessa redação. Nota 1000. Parabéns. Eu tenho algumas histórias desesperadoras. A que eu vou contar agora, ela não é tão engraçada, não. É engraçada agora, né? Porque já passou. Eu acho que toda história desesperadora dessa porque Depois que passa, né? Verdade, verdade. Então. Vídeo William, naquela experiência da polícia invadindo a casa dele. Agora ele pode ir. Mas... Sim. Gente, isso tá lá no episódio 3, se eu não me engano, que falou sobre medos e fobias. Com a nossa Sim. Caroline Veras. Vamos lá escutar. Em 2015, eu estava trabalhando em escola do estado. Do estado não, do município. Inclusive o William me substituiu lá uma vez. Olha. Acho que ele não lembra, mas foi. Não, mas foi. Inclusive foi na mesma época que você deixou o seu carro ligado, e aí quando você foi sair, a bateria eu lembro! Agora eu lembrei. Lembrou? Pronto, era naquela escola ali. Gente do céu. Então, tinha uma turma lá que os meninos, eles já eram mais velhos do que a turma realmente deveria ser. Porque eles já tinham alguns problemas com a justiça, etc. E eu lembro que eu estava numa aula e a sala em específico era muito estreita, muito pequenininha. E do nada, um menino começou a implicar com o outro. E assim, eles eram muito maiores do que todos os outros. E aí ele levantou. E o outro levantou também pra brigar. E assim, um tava lá por um fio. Se ele fizesse alguma coisinha errada, ele já ia direto lá ser detido. Então, assim, e ele já tinha um histórico muito problemático, enfim. Era bem triste, na verdade. E aí eles se levantaram. E eles se aproximaram pra brigar dentro da sala. E eu, meu Senhor Jesus, o que é que eu faço? Esses meninos vão se matar aqui dentro. E eu, muito corajosa, me meti entre os dois, dizendo, gente, vamos se acalmar. E todo o resto da sala só olhando assim. E eu lá no meio, ninguém faz nada, pelo amor de Deus. Ajuda eu, A Albilene lá no meio deles. Ei, por que essa briga? Por que essa briga? A gente quer educação. Enfim, terminou que eles não
brigaram, eu consegui fazer a pacificadora lá. Mas assim, eu sei que assim que terminou a aula, eu saí da sala tremendo, engolindo o choro, porque eu ainda tinha uma outra aula. Mas eu lembro que eu estava tremendo, porque se aqueles dois tivessem brigado dentro daquela sala de aula, só Jesus sabe como é que ia terminar. Mas foi um momento superado, mas foi uma situação assim bem desesperadora na minha carreira docente. Eu já tive que separar a aluna também, duas alunas se pegando no pátio. Começou o intervalo, quando eu saí as duas se pegando, todo mundo olhando, inclusive muito professor ao redor, só olhando, paralisado. E eu devia ter feito mesmo, né? Por causa que eu podia me lascar entrando ali no meio. Mas eu não pensei na hora. Eu só passei direto por todo mundo, peguei no braço do menino e comecei a arrastar ela. Aí ela veio com tudo, aí separou as duas. Tipo, um tufo de cabelo dela ficou, porque a outra tava segurando, né? Ela tava com o cabelo dela, mas a briga terminou. Muito Mas é bem, bem você tenso foi isso. lá, você foi ativo. Você foi lá Mas e tirou ela. um unhado daquela eu ia me lascar todinho, viu? Sim, Se levar talvez. assim. Mas você fez O o que você herói. deveria ter feito. Herói sem capa. Sim, Pois é, né? justamente. Conte você agora. As desesperadoras que eu tive. Ah, teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista de emprego para uma escola particular lá em Garanhuns, né? Eu ia substituir uma professora de inglês, que ela ia entrar em licença maternidade e ia precisar de alguém para substituir. Aí me indicaram, eu fui lá fazer a entrevista, né? A entrevista foi maravilhosa e etc. E a coordenadora, né, pegou e disse que eu ia ficar. Então eu já super feliz. Ah, um emprego, né? Dinheiro. Desempregado, ainda estava na faculdade, então era tudo para mim aquele momento. Aí quando já contratado, né, quando eu tava indo embora, a diretora pega, olha para mim, eita, tem mais alguma coisa, tem mais uma coisa. Aí eu já fico, o que vem aí? É porque eu esqueci de comentar que é inglês e espanhol. Tem problema? Aí, naquele momento, passa na minha cabeça todo o meu vocabulário de espanhol, né? Que se resumia a mi casa, su casa, Shakira, Shakira. Mas, com toda a confiança e acreditando muito no meu potencial. Não tem problema nenhum. A Não necessidade tem fala mais problema. alto. Com certeza, naquele momento falou. Assim, não é uma coisa que eu faria hoje, porque foi sofrido, foi sofrido. Eu dei meu melhor naqueles 6 meses ensinando espanhol, mas foi sofrido. Os alunos às vezes dizem, professor, eu acho que não é assim não, é? Eu digo, eu sei que não é. Eu quero ver se vocês aí também estão... Essa carta nunca falha. eu quero saber se vocês aí estão atentos a isso. Porque claro que eu sei, anos e anos aqui de experiência. Então, foi bem Fluente em espanhol. desesperador. E teve outra vez também que eu estava trabalhando para o município. E eu trabalhava numa escola que era numa comunidade carente, etc. E os alunos eram um pouquinho barra pesada. E teve um belo dia que não foi nem na escola isso. Eu estava descendo para o AG, e para quem não, que é a universidade onde a gente se formou, né? E para quem não sabe, é muito bem localizada. Muito bem localizada. Fica assim, no final de uma avenida, que de um lado tem a Fundação Casa, que é para menores infratores, mais para baixo tem um cemitério, e do outro lado tem um mato. Então, Sim. assim, uma localização maravilhosa. Perfeita. São terrenos aí que estão valendo muito hoje em dia. E aí, era muito comum assaltos lá. E tava descendo eu e nossa amiga Rafaela, para o AG de pé, 8 horas da noite, e não era nem para aula, era para uma calorada que tava tendo. Não era nem para assistir aula. A gente tava descendo pra lá, né? E, tipo, até as luzes são horríveis lá, porque é poste sem luz e é tudo muito escuro e não passa gente lá de jeito nenhum, nem carro, nem nada. E a gente descendo, quando pensa que não, 2 sujeitos não identificados subindo em nossa direção. Ai, E aí, né, começa a se fechar, não passa mais nem Wi-Fi. Rafaela, o que a gente faz, Rafaela? Não, William, vamos continuar que não é nada. Mas aí a gente começa a chegar mais perto e percebe que um dos sujeitos, estava segurando uma tabica de pau na mão. Meu Meu pai do céu. Olha, eu digo, Rafaela, vamos voltar, Rafaela. Rafaela, não, a gente não vai voltar, que não é nada. E aqui, já preparando o meu psicológico para receber uma paulada na cara, né? Eu já ali, rezando Senhor, que pra agonia. todos os anjos e santos, quando penso que não, do nada, eu só escuto. E aí, professor, beleza? Eu nunca fiquei tão feliz de escutar essa palavra da minha vida. Nunca. Se ajoelhou. Sim, estou bem, me abrace. Eu estou bem. Eu estou muito obrigado. E você... Melhor agora, né? O que você está fazendo aqui, para começar? Não, professor, de boa, só passeando e não sei o que, pronto, mas cuidado na vida, certo? É perigoso aqui, cuidado.
cuidado. E aí, não, professor, tá tranquilo aqui, tá tranquilo. E aí, eu e Rafaela, nós seguimos nosso caminho para a calorada. Foi maravilhoso, Meu inclusive. Deus do céu. Olha, eu lhe garanto que depois que o menino passasse, eu caía no chão desmaiado. Minha perna não ia aguentar. Que agora eu ficando velho, quando eu tenho medo, me dá uma dormência nas pernas que eu, não, que A eu nunca circulação para. tive. Ai, Eu fico pensando, se acontecer uma situação dessa que eu não tiver com adrenalina, na hora que é, vier pra cima, só cair assim, tipo, pronto, me cai. leve. É bem Enfim, isso. Mas foi muito Leve o tempo. que você quiser. pode matar que eu não tô sentindo nada. Ai, meu Deus. Então, né? Mas indo para o outro extremo de momentos desesperadores, nós temos também muitos momentos fofinhos, momentos que emocionam até, né? Enquanto nós estamos na nossa carreira docente. E eu vou posso começar falando de um momento muito bonitinho. Nessa mesma escola em que eu bati no menino, em outra sala, eu tinha mencionado, eu não lembrava, que eu nunca tive uma festa de 15 anos. Enfim, falei isso e eu não lembrava, tipo, sumiu da minha cabeça. E aí, em agosto, é o meu aniversário, né? E aí, essa turma, minha gente, a produção que eles fizeram, eu tenho até hoje aqui algumas coisas, mas as meninas arrumaram um vestido pra mim, fecharam a sala, falaram com os outros professores pra me tapear, pra quando eu saísse da outra turma, eu não ver. Fizeram bolo, decoração com a letra A, que eu tenho até hoje aqui. Colocaram fotos. Tinha até um pano cobrindo a janela, que era um pano de princesas. Colocaram flores, pisca-pisca, fizeram tudo. E elas disseram, você disse, professora, que nunca teve uma festa de 15 anos, uma festa de princesa. Aí a gente fez uma pra você. Que coisa linda. Chorei. É emocionadíssimo. A mais amada. Achei lindo. E, tipo, eu achei o mais fofinho foi isso, porque eu falei uma vez só e não continuei falando sobre isso. Sumiu da minha mente. E elas pensaram nisso, lembraram disso, e, tipo, toda a turma se mobilizou pra fazer aquilo. E eu achei uma coisa linda. E eles são do 6º ano, gente, novinhos, tipo, 11 anos. Eram, né, do 6º ano. Porque pra gente que a gente saiu da escola, acho que eles ficaram do mesmo tamanho, né? Da mesma idade. Exatamente. É incrível isso. Eu Mas me aí assusto quando eu vejo ex-alunos hoje em dia. eu também. E a gente consegue sentir o peso da idade, né? Mas tudo bem. Aí eu achei muito lindo. E pra ser justa, a outra turma que eu tinha nessa escola também fez uma festinha. Que eu também não esperava, porque já era uma turma. Eles já eram um pouquinho mais velhos. Muito amada, viu? Duas festas. Exatamente. Eu tô me aqui humilhado já. Porque Eu também, ninguém... eu já tô pensando. Eu sou Eu não péssimo professor. esperava. Eu não esperava, porque, tipo. A gente vai chegar nisso daqui a pouco, mas assim, eles já eram um pouquinho mais velhos. E assim, eles não são tão afetuosos quanto crianças mais novas são, né? Claro que tem uns que são, né? Depende da personalidade, mas não são tanto quanto outras crianças mais novas são. E eu não esperava. E eu achei assim muito bonitinho. E também nessa outra turma a gente tinha alguns alunos que a gente pegava muita briga e tal. Então foi realmente uma surpresa. E eu tava lá há pouco tempo e a professora antiga era muito amada também, então já fica todo aquele contexto estranho, né? Mas assim, foi muito bonitinho. Então lembra a gente, né, que também tem momentos que valem a pena, que amolecem nosso coração, que a gente vê que nosso trabalho tá servindo de alguma coisa e que a gente tá passando de alguma forma o nosso afeto também pra eles. Foi lindo, gente. Entre outros, né, que esse não foi o único, né, mas acho que esse foi um dos mais marcantes. Pareceiros, pareceiras e pareceiras. Né? Escutando. Acabaram de escutar esse relato de Albilene. Apliquem ele, tá? Na escola de vocês. Sempre é assim, como quem não quer nada. Tipo, eita, eu vou jogar, eu vou dizer, eu nunca tive 15 anos de princesa, sempre quis. Eu também, eu vou. Primeiro dia de aula eu vou jogar essa, vou aguardar. E vou ter que mentir meu aniversário, porque meu aniversário é em janeiro, então eu vou ter que inventar aí outra Inventa data. outra data. Minha nossa, péssimo também, né? Tua data não ajuda. Não, eu ficava muito triste. Meus coleguinhas nunca cantaram parabéns pra mim na escola. Eu acho. Trauma de infância. Devastado. Aí você inventa uma e tenta ver naquele ano
Se não vai cair no final de semana, entendeu? Tem Não, que ter com todo um certeza planejamento. não. Aí no outro ano você Exato. inventa outra data. Na verdade, eu vou dizer uma data para cada turma, porque eu vou ganhar de todas as turmas. Aí, para não chocar, eu vou Uhum. dizer datas diferentes. Isso, perfeito. Aí quando eles descobrirem, tu pede demissão, né? Então, eu quero aqui pedir minha exoneração hoje. Vai ser isso. Sim, Exatamente. vocês lembram de momentos fofinhos? Eu não tenho nenhum grande momento fofinho dessa magnitude, né? Tô até constrangido aqui de falar dos meus momentos fofinhos. Mas eu acho assim, uma coisa que me deixa muito feliz enquanto professor é porque eu sou professor de inglês, né? Assim como vocês. E português de vez em quando, né? Mas majoritariamente de língua inglesa. E eu trabalhei também majoritariamente na escola pública. Então, é sempre um contexto muito difícil para ensinar inglês. E a maior barreira que eu encontro quando chego em uma escola pública carente para ensinar inglês não é nem porque inglês é difícil e etc. É porque eles não veem utilidade nenhuma de aprender inglês. Não Aham. faz, na realidade deles, não faz sentido. Porque os pais deles nasceram naquela comunidade, cresceram naquela comunidade e não vão sair dali. Então, eles, na cabeça dele, muitas vezes, se veem da mesma maneira. Para que eu vou aprender inglês se eu não vou sair daqui nunca, se eu não vou usar? Então, acho que eu sempre tento fazer um trabalho de desconstruir isso, de dizer, minha gente, vocês podem construir oportunidades para vocês, por mais difíceis que sejam, todo o contexto. Porque a gente sabe que é muito mais difícil para um aluno de escola pública, de uma comunidade carente e etc. Uhum. Então, eu Uhum. sempre tento desconstruir isso e às vezes funciona. Não é em todos os casos, mas às vezes funciona. Isso me deixa muito feliz. Como, por exemplo, quando uma aluna minha, que lá sei lá, no nono ano do fundamental, eu brigava muito com ela para ela aprender e ela se dedicar. E ela disse, professor, eu não consigo. E eu, vamos lá. E depois ela veio me agradecer, porque eu fui o primeiro professor que tinha estimulado ela a ensinar inglês e ela estava indo para o Canadá passar 6 meses pelo programa Olha aí. do governo de Pernambuco, que é o Ganho Mundo, né? Então eu achei isso fantástico, porque eu nunca viajei para um país de língua inglesa. Então eu Uhum. não tenho essa experiência e uma aluna minha estava tendo. Claro que eu também queria ter, né? Então, Sim, mas vai chegar meu momento, mas meu momento vai sim. chegar. Mas isso me deixou muito feliz e eu considero esse como um momento fofinho para mim. É sim, é lindo. Mas meu aniversário vai ter. Ai, vem aí, viu? Meu aniversário de Viu? princesa, Viu, vem aí. alunos? Aí você conta pra Aluno, se gente você aqui. está escutando esse programa, eu quero meu aniversário de princesa. Já começa a organizar de agora, viu? É, Eu, na verdade, vamos acabar o episódio aqui, né? Porque eu não tenho mais nem. Depois desses exemplos. Gente, meu fofinho que eu vou compartilhar com vocês. É... Ai, gente, eu não tenho, não. Vamos pro próximo. É porque, assim, alunos mais novos que eu tive a oportunidade de trabalhar, tipo, entre sexta série e nono ano, sexta série e nono ano, sexto ano e nono ano, sempre foram mais aqueles alunos que é, tipo, chama de tio, né? Ô tio. Então, eu sempre achei isso fofinho, mas como eu já comentei lá no episódio de Coisas que Irritam, eu tenho um certo problema com demonstrações de afeto que envolvem toque, mas principalmente com pessoas que eu não tenho tanta intimidade. Eu acho que também. isso é muito grande, sabe? Então, ainda que seja criança, quando vem, tio, e dá um abraço, eu faço, eita, sai, sabe? Eu Mas sou com muito igual. carinho no coração. Mas ao mesmo tempo é tipo, sai. É. Mas aí teve uma vez que um aluno me tirou no Amigo Secreto, e aí ele me deu um presente que foi uma blusa. E eu amei a blusa. Eu disse, gente, amo ganhar roupinhas. Aí ele me deu, eu fiquei muito feliz. Quando foi depois, ele disse, ô tio, oi, é, eu comprei aquela blusa, mas não era a que eu queria lhe dar. Eu disse, gente, mas não tem problema nela. Então eu comprei essa daqui, tome. Ah, Eu ganhei duas blusas do Tá mesmo vendo? Isso é aluno. fofinho. Porque ele queria me dar uma que fosse de Star Wars. eu Oh, meu amei. Eu fiquei Deus. assim, chocado, assim. Ele disse, professor, no dia eu fiquei. A gente andou em todo canto aqui em Garanhuns para poder comprar e não encontrou. Aí eu fiquei assim, pensando, minha nossa, já pensou, tipo, todo o sacrifício que eles tiveram para poder encontrar. É, Não Uhum. encontraram. Aí ele me entregou achando que eu não ia gostar. Eu amei. E ele ainda veio me dar mais um, ganhou outra. Olha sabe? aí, isso é muito Eu, fofinho, pô. eu achei muito fofo. Mas assim, eu gosto muito. Sempre tem aqueles alunos, né, que tipo. é,
conversam, que se importam com você, que sabem quando você tá tendo um dia ruim e vão lá, Uhum. bem, né? Esse tipo de coisa é sempre bom. Que você vê que eles lhe veem como um ser humano. É, Sim, né? Não como palhaço. exatamente. Porque, não, mas existe essa diferenciação, porque às vezes parece que eles não estão vendo um ser humano na frente deles. É. É, pois é. Porque é tenso, é tenso. Gente, vocês têm alguma preferência de tipo de faixa etária para ensinar? Agora tem que ter muito cuidado, viu, pra nenhum aluno se sentir ofendido, né? Mas eu acho que eu não tenho necessariamente, sabe? Porque eu acho que eu tenho turmas que eu vou odiar em qualquer etapa do ensino e turmas que eu vou amar em qualquer etapa do ensino. Porque eu acho que cada turma acaba sendo uma turma mesmo. Então eu não sei se eu tenho necessariamente uma preferência nesse sentido. Então, antes eu achava que minha preferência era trabalhar com adolescentes. Até que eu trabalhei com adolescentes. E aí, como o William falou, depende da turma mesmo. Então, teve casos que eu amei, teve casos que eu não amei tanto assim. E eu sempre dizia que eu nunca, nunca, nunca iria dar aulas para crianças. Até que eu mordi minha língua ano passado e estava eu lá no ensino fundamental 1, lecionando e amando, porque a gente trabalhar com crianças, eles tinham entre 6 e 7 anos. Eu sempre defini assim, uma loucura. Você tem momentos assim de auge, de fofura e de risadas, e você também tem momentos assim que você tá estressadíssimo. E muitas vezes não é por causa dos alunos, é toda a burocracia e ter que lidar com os pais, com a escola em si. Mas assim, trabalhar com criança é uma experiência muito louca e muito única. E que eu gostei muito. Porque todo santo dia você chega lá, se você conseguir criar esse afeto com as crianças, elas vão lá te abraçar, querem saber da sua vida, querem cuidar de você, eles estão lá sempre grudados em você. E é uma coisa, assim, que quando você tá mal, isso ajuda muito, assim, num nível que eles nem imaginam. Então, eu não sei se minha preferência seria trabalhar com crianças. Mas eu sei que foi uma experiência que eu mordi a língua, dizia que nunca iria querer trabalhar com crianças, mas que foi maravilhosa. E eu aprendi muito também. E tu Muito falou uma mesmo. coisa que é muito verdade, que é o interesse dos alunos pela vida do professor. Eles são muito curiosos, muito, eles querem saber de Sim. tudo. Professor, você namora, você é casado, você mora onde? Aham, Tudo, tudo, assustador às vezes. sim. É, pois é. Era só conta. A única coisa que eu quero que você saiba é que eu sempre quis um aniversário de 15 anos de princesa. Só isso. Só É isso. exatamente. É a Mais nada. informação que você deve guardar. Só isso que vocês vão saber da minha vida. Sem me expor. De forma alguma. E você, Wesley? Gente, a minha preferência de público é não ter. Não, mentira. É assim, não. Eu Tu acho que que pra ama a mim, docência, né? eu gosto de dar aula, mas eu não gosto de aluno. Não, mentira. Ué. Não, mas eu entendo perfeitamente. Eu sei sobre o que você está falando nesse momento. Não, mas é sacanagem. Assim, eu tenho um certo. Eu gosto, eu amo dar aula, principalmente de inglês, porque é a minha área que, assim, eu sempre tive mais afinidade por causa do contato que eu sempre tive com o idioma, então eu sempre me sinto muito mais à vontade. A aula de português, para mim, é um martírio, porque minha gente, até hoje eu tenho dificuldade de diferenciar o uso dos porquês. Não entra. Sofre. Pra que danado tem que. E não, gente, se você tá ouvindo isso aí, depois vier me explicar, eu vou dar na sua cara. Não quero saber, eu não Não quero quero Não saber. vai saber. aguentar. Eu estou aprendendo aos poucos, eu tenho meu curso, eu tenho minha história, tá? Porque toda vez que eu conto isso, lá vem a pessoa, Wesley, o porquê separado com acento? Eu digo, minha gente, se eu não aprender até agora, você me dizendo, eu não vou aprender, Mas você tá? tem que Entenda. aprender com os porquês da Michelle Bolsonaro. Por que Michelle Bolsonaro depois você. Tem que ir Eu completamente. gostei. É uma boa maneira. Bem Mas assim, contextualizado. na minha cabeça não entra, pra que ter quatro, bota um só e a gente entende pelo contexto, enfim. Mas assim, eu tive muito problema de, tipo, eu sou uma pessoa muito insegura, então geralmente quando começo uma aula, por mais que eu tenha, assim, eu sei o que eu vou fazer, eu tenho controle total do que eu tô fazendo, começou a aula, eu já tô orando, dizendo, Senhor, aconteça alguma coisa, que cai uma pedra aqui no meio da sala e eu tenho que parar essa aula, porque eu não quero estar aqui. Esse é, assim, o sinal vermelho, dizendo, não, realmente isso não é pra tu, não. Mas, assim, amo de paixão, maravilhoso. Me realizo demais. Vai que você precisa, né, de um emprego mais à frente, tem esse podcast aqui, né?
Que aí a pessoa não vai querer lhe dar um emprego, assim. Não, gente, eu tô dizendo assim, de brincadeira. Eu amo a docência, assim, uma coisa Não. maravilhosa. Hum, Inclusive, gente, se você. Eu me vejo como um bom professor, eu sou um ótimo profissional, viu? Então, assim, se quiser me contratar e eu estiver precisando, fica à vontade. Manda aí. E qual é a sua preferência de público? A minha preferência de público é tudo isso que eu não falei. Gente, eu não gosto muito de ensinar ensino médio, porque, não sei, eu prefiro crianças mesmo, assim, ensino fundamental 1 ou 2, eu me sinto muito mais à vontade, porque, eu não sei, acho que cognitivamente a gente tá no mesmo nível, sabe? Tudo bom. Faz Agora sim, sentido. os Mais próximo do público. do Fundamental 2, meu filho, já é adolescente, viu? Eu sinto muito. Não, mas eu prefiro, sabe por quê? Quando eu chego no ensino médio, né, eles têm uma capacidade muito maior de bater de frente com o professor. Sim, isso é Uhum, verdade. E eu é não gosto de entendível. confronto, eu não gosto de confronto. Uhum. Quando me levam para o confronto, que eu tenho que brigar, na hora que eu estou brigando, eu estou me segurando para rir. Aí eu não tenho moral para poder fazer isso. E eu me segurando pra chorar. Eu acabo de brigar, de dizer aos alunos, tipo, tenham vergonha na cara, e assim que acaba, eu solto uma piada, que é pra. Eu faço a mesma coisa, eu faço isso. Eu brigo. Agora eu tenho moral, não foi não, minha gente? Agora eu não tenho moral. Exatamente Digam aí. isso. Pronto. Pronto, eu faço isso. Sim, uma coisa boa de trabalhar com crianças é que você pode ser, assim, bem ridículo, bem palhaço, sem ter culpa. Porque É eu fazia minhas verdade. papagaiadas e eles amavam. Qualquer coisa que eu fazia, eles morria de rir. Porque criança vai ficar feliz com qualquer coisa, com É, qualquer coisa. Adolescente, que é o que eu odeio às vezes em sala de aula, porque, não, tem que trazer alguma coisa diferente, música, filme. Aí você traz uma música, a música mais legal do mundo, vai ter aquele infeliz que vai, ai, eu não gosto dessa música, professor. Eu digo, o problema não é meu querido. O mundo não gira em torno de você, entenda isso. Entenda isso. ainda. E também o É, outro extremo, né? Tipo, com criança, se você engrossar a voz um pouquinho, eles já estão lá tudo com medo. Pronto, você não precisa ficar mantendo um discurso verdade. coerente pra poder botar moral. Você só precisa falar um pouquinho mais alto, pronto. Já Gente, vamos fecharam. parar. Eles vão parar. É. Aí eu pensava que era, vamos Exceto parar esse podcast, já deu. Eu pensava que era isso que eu tava falando. Vamos terminar esse podcast. Tá bom, gente. A gente Bem tá aqui desde delicado. 8 da manhã. Não, mas agora é sério, né? Vamos realmente encaminhar, né? Pro fim. É o último tópico agora, finalmente. Aleluia. Não aguento mais. Chega. Vocês que É. estão até agora, né? Se você é um professor, por favor, comenta com a gente suas experiências também relacionadas a esse assunto até agora, porque foi uma conversa bem entre nós até agora. A gente quase não chamou o público com a gente. Não. Mas eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente está gostando dessa conversa. E também, se você teve alguma experiência como aluno sobre algum professor, comenta com a gente também, que a gente vai amar. E a gente quer compartilhar também num próximo episódio, né, da segunda temporada, que agora a gente vai entrar em recesso, né? Mas enfim, vamos continuar para encerrar. Qual é o último tema que a gente vai falar mesmo? Então, nós vamos falar sobre o futuro. O que será que vem aí? O que será que vem aí, William? O que é que você Pois imagina? é. O que é que você planeja? Hashtag vem coisa boa por aí, hein, gente? Mas eu não faço ideia. No momento. Eu acho que esse momento de pandemia meio que destruiu todos os meus planos. Será que vai haver um amanhã? Será? Então, não, mas aí eu acho que, falando sério agora, meu próximo. Eu esqueci a palavra em português. Meu próximo Ai, objetivo. bilíngue. Exatamente, meu Deus, como é difícil essa vida de Síndrome bilíngue. de Luciana Gimenez. Pois Mas é. aí o meu próximo objetivo, de fato, é realizar um intercâmbio. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito que vai profissionalmente ser muito boa para mim, pessoalmente também, é claro. Então é para isso que eu estou me organizando. Que já começou essa organização. Eu estava me programando para em janeiro do ano que vem. Mas aí, né, temos uma pandemia mundial no meio e os planos Detalhe, foram né? adiados. Foram adiados um pouquinho, mas aí eu acho que esse é meu próximo objetivo. Inclusive, se quiser me levar na mala. Vamos sim, vamos sim. Ou inclusive, qual seria o lugar? Então, dessa última vez, tava para fechar o contrato para Londres. Maravilhoso. Mas não sei agora, porque, né, Libra tá R$7, mais de R$7. É É, Então baratíssimo. a gente vai ter que fazer um replanejamento aí. e tu, Ablene? Então,
Também não sei, Deus dirá o que vai acontecer. Se eu quero terminar meu mestrado. E aí, espero que tenha concurso, alguma coisa assim do tipo, né? Por favor, Bolsonaro não acabe com os meus sonhos. E aí, se tiver algum concurso, eu espero passar, né? E aí, o resto a gente vê o que é que vai acontecer. Jogar as mãos de Deus. Né? E você, Wesley? Amém. Minha gente, eu quero terminar a faculdade primeiro de tudo, terminar o bendito do meu TCC. Meu orientador que me perdoe, eu tô tentando todo dia conseguir escrever nesse TCC, já faz 2 semanas que eu não consigo, tá? Mas eu hei de conseguir terminar. Por terminar, na verdade, eu tô pensando em focar do zero, começar do zero, alguma coisa assim, focada realmente pro audiovisual, porque é a área que, quem me conhece, sabe? Quem me conhece Que que história. é a área que eu, tipo, mais me cedo. Não, mas. Peraí, que tá vindo em inglês agora. Ah, Meu o Deus que do eu faço com céu. esse povo? Que chato, né? Que chato essa Ai, gente, é porque coisa. assim, a mente trilingue, que tá quase. É, É assim, polilíngue. tá? Hã? Eu não sei quem sou. Não, mas eu quero focar mais nessa área. Quem sabe, inclusive, assim, eu já tenho 2 roteiros quase finalizados de coisas que eu quero gravar ainda esse. Vem aí. Então, tomara que saia. Se sair, gente, vocês que estão ouvindo vão, né, já estão sabendo de primeira mão. E se não rolar, nunca aconteceu. Então, né? Nunca foi É isso. planejado. E Mas aí, aguardar, né? Mas é interessante a gente ver assim, né? O quanto a vida mudou e tomou caminho que a gente não esperava que ia tomar. E a gente vê onde está agora, né? E que bom que essas experiências aconteceram, porque assim, ajudaram a formar o ser humano que nós somos. Com certeza. Com certeza. Com todas as Absoluto. suas falhas e qualidades. Justamente. Imagine se a gente tivesse ido para outros lugares. Tipo, se o William tivesse ficado em engenharia ou se tivesse passado em medicina. Se eu tivesse ficado em psicologia, talvez a gente. Talvez não, com certeza a gente não estaria aqui, né? Não, Se Nós eu não não tivesse conhecemos. quase 9 anos na graduação. Né? Imagina. Se o Wesley tivesse em biologia, por exemplo. Eu já estaria formado, Teríamos provavelmente. outras pessoas. Mas nós teríamos outras verdade. pessoas, né? Eu não queria ser outra pessoa. Só Eu queria ser, também assim, não. uma pessoa mais rica, só isso. Eu Eu também. também Ser, não. Meus continuar sendo problemas eu. no momento, dinheiro resolveria. Pois é, tudo, tudo. Se me desse dinheiro, pronto, eu não queria mais nada na vida. Eu queria estar assim, com esses mesmos problemas que eu tô agora, sei lá, tomando um suco de maracujá em Paris, assim, né? Perto da Torre Eiffel. Suco de maracujá, meu Deus. Pobre, pobre, odeio Ele é pobre. gospel. É que eu, gente, eu não bebo, não bebo, não bebo. Assim, respeito quem bebe, respeito quem. Tem até amigos que fazem isso, né? Tem até amigos que Me fazem acha- isso, mas assim, eu. Gente, eu já sou doido do jeito que eu sou. Imagina se eu bebesse. Pois é. Ele já viu eu drogado numa situação. Calma, gente que tá escutando. Eu drogado numa situação de um exame de Endoscopia. endoscopia. Eu tenho um vídeo guardado aqui de vez em quando eu olho para ver o louco. Eu sou um saco. Eu sou Assim. um Deus. saco. Tipo, tá a Eliane tentando, Wesley, senta aqui. Eu, não, que eu quero andar. Eu consigo sozinho. E caindo no chão. Nossa, eu quero ver esse vídeo. Compartilhem Vamos essa procurar, pérola. sim. Quem Acusando a amiga de roubo. É isso. Esse é o tipo de pessoa que o Wesley se transforma sabe? com substâncias no corpo. É isso, né, gente? Vamos pra um lugar assim, né? Nada a ver com o tema, mas tudo bem. Então, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez o nosso convidado ilustríssimo. Foi um prazer ter você aqui conosco. Todo Muito meu. obrigada. De verdade. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal estar aqui. Espero que venham outros convites no futuro. Viu, Wesley? Vamos chamar. Peçam nos comentários, gente, para que eu volte. Se chegar a 2 curtidas esse vídeo, Talvez sua participação. Ainda bem que manteve o nível lá embaixo. Ainda bem. Porque eu curto, peço pra minha mãe curtir. E a gente já tem um tema, na verdade, né? Só que a gente não vai dizer. Porque a gente tinha pensado em outro tema, na verdade, pra você. A gente acabou mudando. Sério? Mas o seu próximo tema já está guardado. Então vem aí. Vem aí, ansioso desde já. Então, pessoal, muito obrigado a você que escutou até agora. Muito obrigado a vocês que estiveram acompanhando toda essa primeira temporada. A gente sabe que, assim, teve muita gente que começou só pela amizade, mas teve gente que realmente gostou e comprou a ideia. Pessoal, continua amando a gente, continua dando apoio pra gente. A gente tem aí planos de, na segunda temporada,
né? A gente tá mirando mais alto, a gente vai testar umas coisas aí que a gente espera que dê certo, então a gente vai precisar do apoio de vocês. Então, Uhum. nesse período que a gente vai estar um pouco parado, vai lá, escuta de novo os episódios anteriores. Se vocês não quiserem escutar, bota no mudo e deixa passando, pelo menos para dar view pra gente, para, né, o YouTube. Manda pra quem não ouviu ainda. Exato. Para o YouTube começar também já a divulgar a gente também, né? Porque dá trabalho, gente, isso daqui. A gente faz na resenha e tudo isso, mas dá muito trabalho de fazer. Pois é, o Wesley que o diga, né? É isso, o Wesley falou tudo. Então a gente se vê na próxima temporada. Voltaremos em breve, tá? Não abandone a gente. E é isso. Muito obrigada, gente. Beijo. Tchau. Valeu, gente. Tchau. Tchau.